Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estamos iniciando a nossa aula de penal. Estamos iniciando a nossa aula de penal. Boa noite. Agora ao vivo. Estamos iniciando a aula de penal, que vai também ficar gravada. Penal 1, a turma de terça-feira, noturno. Penal 1. Hoje é dia 16. Hoje é dia 16, né? Hoje é dia 16/6/2020, certo? Muito boa noite, 16/6/2020. Nós estamos iniciando a nossa aula de direito penal 1, da qual nós vamos noturno, terça-feira, 16 de junho de 2020. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos continuar de onde nós tínhamos parado para a gente fechar o nosso ciclo. Foi dado um exemplo muito interessante pelo nosso aluno sobre o elevador Lacerda que tem aqui na Bahia. A parte, só fazendo a revisão do que a gente fez na aula passada, nós temos a parte que é a parte vertical e a parte horizontal, o elevador Lacerda, ó, bem tranquilo aí, o elevador Lacerda. Aí, o que nós vamos poder fazer no elevador Lacerda? Na parte vertical, nós vamos começar o fato típico, que nós já estudamos. Na parte vertical, já estudamos o nexo de causalidade. E na parte vertical, nós já estudamos também o resultado. Na parte horizontal, nós já estudamos o fato típico, mais antijurídico, agora mais culpável, culpabilidade. É o que nós vamos fechar com culpabilidade. É um assunto muito gostoso, muito interessante, a culpabilidade, porque a gente sabe que na culpabilidade nós vamos ter a dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, vamos aplicar a culpabilidade. Então, o grau de culpabilidade que você você participou do crime. Qual foi o seu grau de culpabilidade? Aí entra a proporcionalidade, entra quais foram os meios de execução que você realizou, qual foi a sua intenção, e nós vamos cair em crimes dolosos, culposos e pré-dolosos, certinho? É isso que nós vamos trabalhar. Vimos na aula passada, certo? A gente deu uma estudada de que nós temos as teorias dos crimes. A primeira dela Amanda e Carlos Alberto, desliguem o microfone, por gentileza. Se vocês quiserem falar, vocês ligam, tá? Por gentileza. Nós vimos aqui a seguinte situação. Nós vimos na aula passada que nós tivemos as teorias bipartida, que são crime é fato típico mais antijurídico. Nós temos a teoria tripartida, que vocês devem focar bastante, porque essa que cai no exame da ordem, que é aceita pelo Supremo Tribunal Federal e aceita na doutrina, que é fato típico mais culpável, fato típico mais antijurídico mais culpável. E nós temos a quadripartida. Quadripartida que é uma teoria que nós temos fato típico mais antijurídico, mais culpável e mais punível. Aí nós temos o índice que vai entrar, que é o índice da punição. A punição entra nesse aspecto. O fato é punível. Aí nós vamos lá. Quando vocês forem fazer uma tese de mestrado, doutorado ou uma pós-graduação, um artigo científico ou um MBA, você vai fazer uma monografia, aí a vontade de vocês, o desejo de vocês, quais as teses que vocês irão abarcar, mas seria interessante que vocês abarcassem, se for do desejo de vocês, evidentemente, a quadripartida, que seria fato típico, antijurídico, mais culpável e mais punível. Ela tem uma abrangência maior e corresponde melhor à teoria do crime. Mas se você vai estudar para o exame da ordem, ou para um concurso, ou para o Enem, ou para o Enem não, para o ENAD, perdão, você vai utilizar a tripartida, que é fato típico, antijurídico e culpável. Aí você vai perguntar, onde é que está a punição na bipartida? Estou fazendo só um apanhado da aula passada. A punição está no fato típico, na bipartida. Por quê? Porque crime é fato típico mais antijurídico. Então, a bipartida, ela abarca
a punição. Então, a punição se desloca, ela deixa de ser isolada, ela ser implícita no fato típico. Tanto é que todo fato típico, em tese, ele tem o preceito primário, que é matar alguém, e tem o preceito secundário, que é a sanção. A sanção já é a punição. Então, isso na bipartida. Na tripartida, nós podemos dizer que a punibilidade ela está no fato típico, a punibilidade ela se encontra no fato típico, e ela se encontra também na culpabilidade. Porque na culpabilidade, vocês vão ver no próximo período, só para vocês terem conhecimento agora, tem o artigo 59 do Código Penal, que ele faz a aplicação da pena, ou seja, a dosimetria da pena. A pena é dosada de acordo com o grau de culpabilidade. Então, aí já temos a pena também em dois aspectos, certo? Se você quiser a culpabilidade, que ela já tem na tripartida e na quadripartida, se você quiser a culpabilidade na bipartida, ela também vem para dois aspectos. Tanto o fato típico, que você vai analisar a culpabilidade, para a dosimetria da pena entre a mínima e a máxima, quanto no antijurídico, que nós vamos ver. Você vai analisar a ilicitude do fato, certo? Então, por aí vocês veem que vocês podem notar que as teorias, na realidade, elas se entrelaçam. Só uma divisão mais pedagógica. Porque, e aí vocês, eu gosto muito, não quero induzi-los, que vocês são somente pensantes livres, intelectuais, juristas, então vão pensar por si próprios, não por mim. Mas se você analisar direitinho e fizer um raciocínio, é na quadripartida que você tem explicitamente todos os elementos do crime, como realmente explícitos e bem claros, certo? Fato típico, antijurídico, culpável e punível, certo? Na culpabilidade, nós vamos ver, e aí vocês já estão sabendo, nós já fizemos algumas introduções, vocês vão ver na culpabilidade, você vai ver o dolo, a culpa e o pré-doloso. Vamos ver hoje. Na culpabilidade também, vocês vão ver a questão da imputabilidade e da inimputabilidade. E vocês verão também potencial consciência da ilicitude, né? Que em tese todos temos esse potencial, essa potência de conhecer a ilicitude. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Todo mundo sabe, historicamente, que matar é crime. Todo mundo sabe que ferir é crime. Todo mundo sabe que estuprar é crime, né? E nós temos a exigibilidade de conduta diversa, certo? Então, naquele momento que você praticou, era exigido de você uma conduta diversa? Sim. Se você vai estuprar, era exigido de você uma conduta diversa. Qual é a conduta diversa? Não facere, não fazer. Se você vai matar, era exigido de você exigibilidade de conduta diversa, não fazer. Já na legítima defesa, quando alguém lhe ataca para você sobreviver, você pode utilizar inexigibilidade de conduta diversa. Você pega uma faquinha, ele se atraca com você e você coloca proporcionalmente, com meios necessários, na barriga dele, ele vem a óbito. Qualquer cidadão, para se defender, faria isso. Então, não é exigível que você tenha, não é normal que você tenha a conduta a diversa daquela, pelo contrário, que você tenha aquela. Por isso que você tornou ela legítima defesa. Certinho, gente? Vamos, então, agora à nossa doutrinação quanto à questão do dolo. Certinho? Gente, ficou alguma dúvida aí até agora? Qualquer dúvida do questionário também vocês podem mandar pelo zap, direitinho, e vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Bom, pessoal, vamos, então, à questão da culpabilidade, né? Antes da culpabilidade, a gente vai penetrar num campo muito interessante. Eu acho que é bom que vocês anotem aí alguns pontos que vocês queiram anotar, que é a imputação objetiva. A relação de imputação objetiva inserida como elemento do fato típico pelo funcionalismo, que é a teoria funcionalista, atua como complemento da relação de causalidade. Então, de início, a imputação objetiva, ela é um complemento do nexo de causalidade, da relação de causalidade. Esse ponto é importante vocês anotarem. Por meio dela,
agregam-se outros requisitos que irão atuar em conjunto com a relação de causalidade, de modo a permitir que a atribuição de um resultado a uma conduta não seja um procedimento meramente lógico, meramente mecânico, fundado na teoria da equivalência dos antecedentes, certo? Aí é um elemento lógico, você retira o seu ato do crime, se o crime ocorreu, certo? Se o crime ocorreu, você retira o seu ato que você praticou do crime, e mesmo assim o resultado aconteceu, não foi você. Se você se coloca o seu ato, e mesmo assim o crime aconteceu, foi você. É algo lógico, mas é algo mecânico, que não traz ânimos, que não traz vida, que não traz intenção, que não traz juízo de valor. Então, essa teoria funcionalista se opõe a tudo isso. Mas se constitui também de um procedimento justo. A imputação, então você entra a questão da justiça, entra a questão da violação ao bem juridicamente tutelado, entra a lesão, entra as consequências do crime, entra um conjunto valorativo também, para que não fique algo extremamente mecânico. Certo? A imputação, ato de atribuir a alguém determinado resultado, sujeitando às suas consequências, não pode se basear apenas numa relação lógica, pois é preciso ter em mente que a responsabilidade penal deve atender, antes de tudo, a critérios de justiça, justo. Por esse motivo, considera-se que depois de constatada a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, depois que a gente consegue constatar a relação de causalidade entre, você vai fazer a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, deve o intérprete exigir a demonstração de outros requisitos que atuarão conjugadamente e, se presentes, permitirão a imputação do evento ao autor. São eles, segundo a orientação predominante entre os adeptos do funcionalismo, a criação de um risco juridicamente proibido e relevante. A criação de um risco juridicamente proibido e relevante. Criação de um risco juridicamente proibido e relevante. A produção do risco no resultado. Que o resultado provocado se encontre na esfera de proteção do tipo penal violado. Esses critérios, bem como a teoria da imputação objetiva, são importantíssimos para avaliar o crime. Então, vamos anotar os 3 aí, pressupostos. O primeiro é você entrou agora, não foi, Edilson? Então, vou ter que repetir. Não entrou não agora? Vamos lá, vamos repetir. Então, eu vou tentar explicar mais uma vez. Mas, antes de eu explicar, faça o seguinte, copia esses três pré-requisitos, aí eu já faço a explicação completa. 3 pré-requisitos. Vamos lá? A criação de um risco juridicamente proibido e relevante. Primeiro ponto. A criação de um risco juridicamente proibido e relevante. 2. A produção do risco no resultado. A criação de um risco juridicamente proibido e relevante. 2. A produção do risco no resultado. 3. Que o resultado provocado se encontre na esfera da proteção do tipo penal violado. Que o resultado provocado se encontre na esfera de proteção do tipo penal violado. Esses são os 3 pré-requisitos, pressupostos. Vamos analisar um pouco aqui a imputação objetiva. Na imputação objetiva, você vai imputar alguém algo. E quando você imputa alguém algo, certo? Você está no nosso tema de hoje. Quando você imputa alguém algo, você está no nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje nosso? Culpabilidade. Você tem que imputar alguém algo que ele cometeu. E você não pode imputar a esse alguém um algo que, por exemplo, seja injusto para ele. Então, por exemplo, você não pode mais dizer assim, fulano
estava na cena do crime. Fulano praticou os atos. Logo, fulano é culpável. Isso é muito simplório. Isso é muito pobre, medíocre, certo? Para você imputar um crime a alguém, você tem que ter, lógico, todas as provas, todo o conjunto que ele estava no local, todos os conjuntos que ele praticou o crime, ou que foi o mandante, lá o que seja. E, a partir daí, você tem que valorar a atitude. Quem falou sofismo? Quem foi? Falei, Fui eu, Moisés. professor. O que Moisés queria falar? Totti. Falei. Sofismo. É aquele falso conhecimento que diz que há uma regra em toda a verdade, não é? Por É verdade. exemplo, aquele chavão máximo, né? Todo animal que vive no mar é peixe. A baleia Isso. vive no mar, Perfeito. logo a Perfeito. baleia é peixe. Isso é sofismo, Perfeito. isso é uma falsa, chamada na filosofia de falsa verdade. Perfeito. Você foi impecável agora, viu, Moisés? Acho que eu estou com vontade de dar boa nota para você, viu? Estou com vontade. Vocês todos, aliás, estão impecáveis. Vamos lá. Então, perfeito o que ele falou. Então, você não pode ficar só nessa ideia de uma coisa simplória, medíocre. Você tem que aprofundar. E quando você aprofunda, você vai entrar na imputação objetiva. E na imputação objetiva, vamos lá, gente, participar? Quais são os 3 pressupostos que eu coloquei na imputação objetiva aí? Vamos lá? Primeiro pressuposto que eu coloquei na imputação objetiva: a criação de um risco juridicamente proibido e relevante. Para que isso seja crime, você tem que considerar um risco que seja proibido pela norma, mas que seja relevante. Vamos ao exemplo disso, gente? Então, você começa a entrar em imputação objetiva, aprofundando mais essa relação criminal, para que você tenha realmente uma situação de entendimento melhor sobre o que aconteceu. Nós vimos na aula passada a questão da antijuridicidade, a ilicitude, que nós temos que aprofundar, para ver se não existe uma causa excludente de antijuridicidade. A imputação objetiva ela vai mais fundo. Então, vamos ao exemplo. Uma senhora que rouba no supermercado um pacotezinho de farinha, porque está com fome. Vamos lá. É um risco juridicamente proibido? É. Roubar é um risco juridicamente proibido, porque existe a propriedade privada, as pessoas têm um supermercado porque compram a mercadoria para revender, precisam pagar luz, funcionários, etc. Tudo bem. Não é justo que você entre e roube, não é justo. Né? Mas tem um lado irrelevante, ou seja, não é é de letra letra E, relevante. É alguma coisa relevante? Ou a gente entra no princípio da insignificância? É uma coisa insignificante. Tem que haver um meio de punição, mas que não seja tão gravoso, porque, na realidade, a culpabilidade dela é pequena. Ela tem que ser recuperada para a sociedade. Esse pequeno furto de um relógio, de coisas muito pequenas, você não pode agir da mesma maneira, aí entra os princípios, nós vamos falar de imputação objetiva, no sentido de você punir a pessoa com o mesmo rigor de uma organização criminosa que vende toneladas de cocaína e que mata pessoas. Então, você vê que aí você entra a culpabilidade, nessa proporcionalidade, e o princípio constitucional que nós já estudamos da individualização da pena. Depois nós temos a produção do risco no resultado, certo? Ocorreu um risco muito grande em ela roubar apenas uma farinha? Acredito que não. Novamente, o princípio da insignificância. Então, você não deve avaliar isso com grande força, certo? Mas já se você faz, vou dar um exemplo hipotético, como se fosse na Finlândia, tá? Não é no Brasil, não. Mas já se você financia fake news com robôs, né? Isso na Finlândia, está acontecendo na Finlândia, aqui não. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que acontece, você já começa a ter uma gravidade maior. E se esse dinheiro é público, a gravidade fica maior ainda. Porque nós não temos dinheiro da res pública, coisa pública, para financiar robô nem fake news. Isso está acontecendo na Finlândia, não é no Brasil, hein? Terceiro ponto, que o resultado provocado se encontra na esfera de proteção do tipo penal violado. Então, você não pode, uma coisa que não tem lei, tem que ter uma lei para que você possa imputar a alguém essa chamada imputação objetiva. Essa imputação objetiva é da teoria funcionalista,
e por aí vocês podem ver esses 3 pré-requisitos dessa teoria. Certinho, gente? E aí? Não disse nada disso, não. Eu não falei nada. Estou falando na Finlândia. Finlândia. Mas gostei, viu, Moisés? Sofisma. Você está bem em filosofia. Professor, Filosofia jurídica, estou gostando. Diga, minha querida. professor, Diga. voltando ao princípio da insignificância, nós notamos que tem 4 condições essenciais para ser aplicada no princípio da insignificância, que são os 4: a mínima ofensividade da conduta, não é isso? Isso. A inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Inexpressividade Isso. da lesão. Então, nesse caso, você fez uma boa colocação. Aí nós falamos de imputação objetiva. Mais adiante, nas outras matérias de penal, vocês vão estudar mais um pouco sobre imputação objetiva. No momento, eu me dou por satisfeito com essa linha. Vamos agora ao dolo, né, que é um assunto tão interessante, que é o dolo. O dolo, gente, vamos lá anotar o dolo aí. O dolo consiste na vontade, olha o que é o dolo, é a vontade de concretizar os elementos objetivos e normativos do tipo, certo? Então, você tem um tipo penal, certo? Você passa pela antijuridicidade, você rompe a ilicitude, e isso tudo tem uma vontade, uma volição, um desejo. Esse desejo é um desejo de romper mesmo os elementos objetivos e subjetivos do tipo. Trata-se de elemento subjetivo implícito da conduta, ou seja, dentro da conduta. Ele é implícito, ele é dentro da conduta, presente no fato típico de crime doloso. Então, o crime doloso ele tem essa vontade de fazer o ato. Várias teorias preocuparam-se em conceituá-lo. Vamos ver as teorias? Nós temos 3 teorias aí. Quer fazer alguma anotação? Se não quiser. Teoria da vontade, teoria da representação, teoria do consentimento ou do assentimento. Na teoria da vontade, o dolo é a vontade dirigida ao resultado. Quem nos fala isso é Carrara. Age dolosamente a pessoa que, tendo consciência do resultado, pratica sua conduta com a intenção de produzi-lo. Ele tem consciência do resultado, pratica com a sua conduta com a intenção de produzi-lo. Esse, gente, é o dolo chamado dolo direto. Diretamente ao alvo, certo? Agora vamos à pergunta aqui para vocês. Se a pessoa não tem consciência do ato que pratica, nem discernimento para praticá-lo, nem tem consciência, nem discernimento do que está fazendo, o que nós podemos falar sobre esse assunto? Hein, gente? O que é que nós podemos falar sobre esse assunto? Vamos lá? Um dolo, então, culpa. Quando a pessoa não tem... Quando a pessoa não tem discernimento... É inimputável? Ele seria inimputável, certo? Então, não há imputação, ou, olha a culpabilidade, um dos pré-requisitos é a possibilidade de imputar a alguém algo. Imputação. No caso do inimputável, você não tem condições de imputar a alguém esse algo. Então, ele é inimputável. Ou ele pode ser parcialmente imputável, que nós vamos chamar de semi-imputável, certinho? Aí, no caso, ele não vai ter uma pena. Aí, uma discussão doutrinária que leva anos para você discutir, ele terá uma medida de segurança. Ou seja, ou a internação em hospital psiquiátrico compulsória, ou um tratamento ambulatorial, certo? No caso do inimputável. Na segunda teoria, nós temos a teoria da representação. A teoria da representação, dolo, é a vontade dirigida quando o sujeito realizar sua ação ou comissão prevendo o resultado como certo ou provável.
ainda que não deseje. Von Liszt e Frank são os defensores dessa teoria. Por isso, e por essa teoria, não haveria distinção entre dolo eventual e culpa consciente. A terceira teoria é a teoria do consentimento ou assentimento. Consentir na produção do resultado é o mesmo que o querer. Aquele que, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo, age dolosamente. No nosso Código Penal, adotou-se a teoria da vontade, abre parênteses, dolo direto, fecha parênteses, e do consentimento ou do assentimento, abre parênteses, fecha parênteses, dolo eventual. O dolo eventual, ele é indireto. E agora, como todo aprendizado requer casos concretos, e nós podemos, academicamente, na qualidade eu de professor e os nobres de juristas, de acadêmicos, nós podemos falar de casos concretos, sem emitir, evidentemente, um juízo de valor e sem, evidentemente, dar uma sentença, que nós não temos essa capacidade, nem estamos aqui para isso, mas para levantar hipóteses. Hipótese é uma coisa que não é, faz de conta que é, para ver como seria. Então, essas hipóteses não significam julgamento de ninguém. Por isso, eu vou falar um caso que passou na mídia que nós podemos discutir. A gente só pode discutir publicamente os casos midiáticos. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre casos que não sejam midiáticos, você tem que pedir ao Conselho de Ética dos institutos de pesquisa para poder fazer. Certo? Mas, como é um caso público notório, não há necessidade disso. Então, nós vamos aqui debater um pouco sobre as teorias que são a teoria da vontade, ou do assentimento, ou consentimento, que seria no caso do rapaz, daquele menino, aquele menino de 5 anos, e as informações que eu lhes trago, que vocês poderão trazer também, são informações midiáticas, sem nenhum conjunto probatório, sem nenhuma prova, sem nenhum juízo de valor, mas apenas para efeito de aprendizado, apenas efeito didático, e que, quiçá, para uma futura tese de vocês, porque, embora se fale artigo científico, monografia, dissertação para mestrado e tese para doutorado, eu entendo que toda vez que você advoga algo, que você discorre sobre algo, você, de forma genérica, não de forma científica, você fala em tese. Então, vocês poderão desenvolver uma tese, e juristas se tornam conceituados quando eles são doutrinadores, quando eles desenvolvem tese, seja através de aula, pesquisas, ensino, pesquisa ou extensão, que é o tripé da faculdade. Eu digo a vocês o seguinte: nesse caso de você desenvolver essa tese, eu desenvolveria a tese que o menino Miguel, no Recife, né, parece que é Recife, que a mãe foi sair, a mãe era servidora, colaboradora da senhora, ela foi sair com o cachorro, a pedido da patroa, e deixou o menino, porque ela não tinha como deixar o menino, a mãe não podia ficar com o menino naquele dia fatídico, aquele dia infeliz, ela deixou a criança de 5 anos com a patroa. A patroa, então, alguns vídeos mostram que ela coloca o menino dentro de um elevador, coloca o botão 9, o menino para o 9º andar. Sabemos que no 9º andar foi filmado, existe uma área bem aberta e um murinho bem pequeno. Então, eu pergunto a vocês, neste caso, nós teríamos que tipo de culpabilidade? Na esfera do dolo ou na esfera da culpa? Na esfera do dolo, nós não poderíamos defender o dolo direto, que seria a teoria da vontade. Nós não poderíamos fazer essa defesa. Mas não poderíamos fazer o dolo indireto, que seria a teoria do consentimento ou do assentimento, que seria o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado morte, certo? Eu defenderia o dolo eventual, ou seja, o dolo indireto, a teoria do assentimento ou do consentimento. As duas colocações que eu falo para vocês, se vocês quiserem brevemente se comentar sobre o assunto, e partindo da minha teoria do dolo eventual, ela iria ser julgada aonde? São 2 perguntas que eu falo. Com a palavra, Vossas Excelências, um de cada vez, para a gente fazer a aula viva, participativa. Vamos lá? Quem vai falar? Quem vai falar, gente?
Se ninguém fala, toda a turma perde 0,00001. Eu, Carlos Silva. Se você fala, você salva a turma de perder 0,00001. Eu votaria pelo dolo direto de segundo grau, que foi uma consequência necessária. Não, mas aí veja só, o dolo direto de segundo grau, você estaria errado. Vamos fazer um exemplo de dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau é quando você quer matar alguém. Por exemplo, um terrorista quer matar o presidente, né? Então ele joga uma bomba aonde o carro do presidente vai passar. E nesse momento, como efeito colateral de um objetivo que você já tem, que é matar alguém, morre o motorista e os seguranças. Então, esse dolo de segundo grau aí não se encaixaria. Na minha opinião, acredito que se vocês pensarem direitinho, nós vamos caminhar para o dolo eventual, o dolo indireto, que é o que nós estamos estudando aqui agora, a teoria do consentimento ou do assentimento, aonde ela assumiu o risco da produção do resultado morte. Além do mais, já que está em voga aí essa luta contra o racismo e pela igualdade dos seres humanos, isso, Álvaro, ela assumiu o risco de produzir o resultado do resultado. Então, teoria do consentimento ou do assentimento. Duas são as teorias que podem aumentar aí, possibilidade jurídica. A culpa dela por negligência, negligenciou o dever de cuidado que ela tem, porque quando você tem alguém que lhe entrega algo para cuidado, alguma pessoa, você tem um dever de cuidado e de previsibilidade do resultado. Então, ela tem uma culpa por negligência, que no Brasil não dá em nada. No Brasil, você vai ficar recebendo cestas básicas, dando cestas básicas à entidade de caridade, ou prestando serviços comunitários, é uma vergonha essa legislação brasileira. Quanto nos Estados Unidos, aquele policial que sufocou o George Floyd, nos Estados Unidos o crime ele vai ser considerado por crime culposo. A brincadeirazinha dele vai custar ele 25 anos de prisão nos Estados Unidos, certo? O crime culposo é apenado dessa forma. No Brasil é praticamente desculpem, me perdoem, mas eu tenho que falar. Eu não estou aqui para não falar. É uma brincadeira. Precisa mudar essa legislação. Não digo que você vai pegar o crime culposo e igualar o doloso, não. Mas, talvez que não chegue nem aos Estados Unidos, que é uma pena maior, mas que as pessoas têm que ter responsabilidade, tem. Porque elas têm que aprender, desde criança, de que você não pode prejudicar outras pessoas. E você ter preocupação, cuidados em não prejudicar outras pessoas. Pode acontecer, certo? Pode acontecer. Mas você tem que ser punido, principalmente quando você prejudica alguém, por exemplo, um vazamento na sua casa que passa para o seu vizinho. É muito simples, você vai lá e conserta tudo, o prejuízo que você deu ao seu vizinho. Ele pode lhe perdoar? Pode. Está resolvido o problema? Tá. Agora, quando você, por negligência, no caso culposo, você deixa uma morte de uma criança de 5 anos, não tem volta. Quando você sufoca George Floyd em Minneapolis, você não tem volta. Ele não vai voltar a George Floyd. Então, você tem que ter muito cuidado, principalmente quando o crime culposo é contra a vida. Acredito até que o crime culposo contra a vida deveria ser enquadrado no júri. Mas voltando aqui, isso é o que eu acho, né? Mas voltando aqui à ciência, ao que está as teorias. Nós temos o crime doloso contra a vida, na modalidade eventual. Então, se nós acertarmos que é doloso contra a vida e for eventual, o que acontece? O que é que vai acontecer se você colocar o crime doloso contra a vida? Ela vai ser julgada pelo tribunal de júri. Vai ser julgada pelo tribunal do júri. Então, eu acredito que ela assumiu o risco de produzir um resultado morte. Tem pessoas que moram no apartamento e não conhecem as áreas de cima que tem perigo da pessoa cair. Não é possível que você solte uma criança de 5 anos no elevador sozinho. Se vocês quiserem pesquisar, eu desde de manhã estou dando aula sobre esse assunto, não tive tempo de pesquisar, mas gostaria. Quem gosta de estudar, quem não gosta de estudar, não pesquise nada, não aprenda nada na faculdade, não tem problema nenhum. Agora, quem quer passar a faculdade
para aprender, para se tornar um jurista, pesquisem. Existem normas, isso aí eu não sei, você será você, isso aí é uma norma que tem que ser vista com as empresas de elevadores, né? No sentido do elevador. O elevador pode uma criança de 5 anos andar sozinha no elevador, as empresas de elevadores permitem isso, ou tem um protocolo ou uma recomendação que não o façam. Se tem uma recomendação que não faça, não poderia fazê-lo. Outra colocação aí, adentrando aí na questão do racismo, já que está em voga aí no mundo todo uma luta pela igualdade das pessoas, né? Desde a época da França, na Revolução Francesa, a gente luta por igualdade, liberdade e fraternidade, que seria o ideal de uma sociedade igualitária, fraterna, né? Libertária. Todos possam ser livres, iguais e fraternos, como seres humanos, e que possam viver em comunhão, seria o ideal, mas não conseguimos ainda esse tipo de sociedade. Mas temos que nos aproximar ao máximo desse ideal. Então, eu pergunto a vocês, no caso de racismo, se fosse a vizinha dela e o menino branco, que a vizinha pedisse para tomar conta, ela iria soltar esse menino no elevador? É uma pergunta, não estou respondendo nada. Ela iria deixar esse menino solto, como ela deixou? Ou será que ela deixou esse menino porque esse menino tem um valor menor na concepção dela, mesmo que inconsciente? Esse menino tem um valor menor que o vizinho dela branco e com a mesma condição. E se fosse um sobrinho, um filho dela, da colega, com certeza que não, gente. Então eu penso que foi a infelicidade dela, realmente foi. Poderia não ter acontecido nada. Foi uma fatalidade, que nós podemos caminhar para a fatalidade também, mas que ela assumiu o risco da produção morte, ou assumiu o risco da produção de lesão, o menino tem uma lesão, porque ninguém de sã consciência solta um menino no elevador para que ele vá para o 9º andar, para se ver livre desse menino, porque mandou sua empregada passear com o cachorro. Por que a empregada não foi passear com o cachorro e com o menino? O cachorro se tornou mais importante que a criança? Eu não estou afirmando nada, eu estou fazendo perguntas e reflexões. Cabe a vossas excelências decidirem se é o crime culposo ou se é o crime doloso. Mas acredito que o dolo está patente e é preciso que isso venha a ter uma punição. Poderia não ter acontecido nada? Poderia. Eu não digo dolo direto porque ela não diretamente não queria matar a criança. Não existe. Dolo direto não existe. Nós iríamos, então, entrar numa situação, que nós vamos ver daqui a pouco, uma culpa consciente ou um dolo eventual. Vai ver a diferença de culpa consciente e dolo eventual daqui a pouquinho. Mas eu passo a pergunta a vocês. Então, vocês caminhariam para o dolo eventual? É uma das análises que nós temos que fazer na prática para a gente entender. E aí nós teríamos que ir para a teoria do consentimento ou do assentimento. Ela assumiu o risco do morte. Poderia acontecer, como poderia não acontecer. Mas não há. Foi dito pela defesa de que ela queria que o menino saísse e o menino não saiu. Não é verdade. Pelas câmeras que estou vendo, ela aperta o botão. Se ela quer tirar uma criança, ela poderia, como cuidador, como está no dever de cuidado, puxar até com força mesmo, para tirar do elevador. Não apertar o botão para não andar. É meu entendimento. Evidentemente, aqui vocês são mentes pensantes, vocês são juristas, podem pensar diferente de mim, não há problema nenhum, desde quando se fundamenta. Certo? Certinho, querido? Algum comentário? Podemos prosseguir? Em que estado foi esse, professor? Um de cada vez. Um de cada vez. Aí, no caso, veja só, vamos lá. Se ela for, só um detalhe final, se ela for considerada crime doloso contra a vida, na modalidade dolo indireto, na teoria do consentimento ou do assentimento, que é o dolo eventual, ela vai para a júri popular. Se for considerado culposo, ela estará dando cestas básicas, prestando serviço à comunidade, e Miguel não volta lá do cemitério, a mãe de Miguel não vai ter mais Miguel, e a gente não faz um país justo dessa maneira. Fica difícil. Professor? Né? Diga, meu querido. Já está vendo, em que estado foi? Foi Recife. Foi Recife, foi? Foi. É porque existe legislação específica para crianças dentro de elevador no estado de São Paulo, assinado por Celso Pita. Recife eu não sei, mas existe legislação para o estado de São Paulo. Proibição de criança menor de 10 anos em elevadores. Tá vendo? Em São Paulo.
Mas, com certeza, se vocês pesquisarem em Recife, já deve estar. Gente, é muito lógico. A gente não pode ter uma criança no elevador solta, com 5 anos de idade. O que ela fez foi um erro muito... Ela tem que pagar. Eu acredito, professor, muito cruel. Eu acredito que quando ela deixou o menino entrar, e a partir do momento que ela apertou aquele botão, ela está assumindo a responsabilidade, a culpa para ela está puxando para ela a culpa, entendeu? Com certeza. Então, aí automaticamente já entra o dolo mesmo, não tem para onde correr. O eventual, cara. Porque ela está assumindo a culpa, ela está puxando a responsabilidade para ela a partir do momento que ela aperta o botão e ainda por cima apertou o nono para o menino subir para o nono. O menino, para a cobertura, o menino que apertou o nono e saiu pro nono, né? Que foi o menino que apertou o botão de forma aleatória e aí quando abriu no nono ele soltou. Mas nesse caso aí, como ela apertou o botão para o menino subir e deixou o menino sozinho no elevador, ela está já assumindo ali ela já está assumindo a culpa. Ela já está assumindo a responsabilidade do que vem acontecer com o menino. Verdade. Agora, veja só, eu fiz uma enquete de manhã, na turma de manhã, e todo mundo lá, a maioria, foi culpa, negligência. Aqui à noite eu estou vendo que todo mundo segue... Não tem como, não, tem que ter dolo, é dolo. Você vê que pensamento humano e jurista, porque a turma de manhã também é muito boa, como vocês também o são, eu gosto das turmas de vocês, eu sinto que vocês estão aprendendo, isso me é uma satisfação muito grande. Então você veja que o dolo de manhã culpa, de tarde dolo. Mas eu fico com o dolo eventual, porque realmente foi uma vida que foi perdida, e isso não pode ser, de maneira nenhuma, passado em branco com uma penazinha leve de culpa, né? Mas vamos prosseguir. Então, não cabe culpa, porque não houve nem negligência, nem perícia, nem imprudência. E nem imprudência. Não, mas a negligência... Ela aperta o maior... o andar mais alto, como o colega acabou de falar, e ela assume completamente a responsabilidade da criança chegar ao andar que ela sabe que era a cobertura, onde o risco da criança despencar de cima era infinitamente maior do que despencar do térreo, e o máximo que ele iria cair era da própria altura. Então, ela assume completamente o dolo, a culpa não, o dolo. Ela provoca, mesmo que eventualmente ela provoca a morte da criança. Agora, veja só, aproveitando esse gancho, eu só estou falando aqui, veja só, minha ideia, meu pensamento é igual ao seu, certo? O meu pensamento, como jurista, né, é igual ao seu. Agora, aproveitando aqui, fazendo às vezes do advogado do diabo, fazer um pouquinho. Deixa eu fazer só esse gancho com ele aqui, que é importante, para eu não perder, porque a aula aqui é muito espontânea, eu não fico preparando aula engessada, modulada. Eu deixo a aula correr e vir na cabeça da gente as ideias, a gente trocar as ideias. É muito mais interessante a aula assim do que a aula engessada. Agora, veja só, eu faço aqui uma colocação dele, eu concordo com o colega que falou anteriormente, é dolo eventual. Para mim, é a teoria do consentimento ou do assentimento, é dolo indireto, que é chamado dolo eventual. Ela assumiu o risco de produzir o resultado morte. Mas se você for para a culpa, negligência, a gente tem sempre uma linha muito tênue. Então, se você quiser forçar um pouquinho a barra, quer dizer, na minha opinião, forçar. De manhã, os meninos acharam que não era forçar. Você, por exemplo, quando você tem uma Kombi, certo? Que vem de coco. Vou dar exemplo assim, que veio na cabeça. Que me veio na cabeça agora. Minha aula é toda espontânea. Não tem nada programado. Vai surgindo, vou falando e vou dando assunto. Você tem uma Kombi que vem de coco. E você viu o óleo, abriu de manceira e viu o óleo baixo. O óleo está baixinho, está em um terço do óleo. Você tem que completar todo ele. Mas você diz, não, mas eu não estou com dinheiro agora, eu vou para vender o coco, na volta eu completo o óleo. Só que você vende a paralela até a Cairu, hipoteticamente. Até o Salete para vender seu coco. E você, no caminho, toca no freio e vem a matar uma pessoa. Entendeu? Aí você entra na negligência, no crime de trânsito da negligência. Porque é uma culpa, mas faltou a você o dever de cuidado na negligência de colocar o óleo. Certo? Correto. Você achou que poderia vir devagarzinho, ou com a velocidadezinha mediana, e que podia ir, e que na volta você completava, que não tinha problema nenhum. Então, você note aí, que eu quero que vocês raciocínio jurídico, é que na culpa, você passa a ter também a negligência, um dever de cuidado, com previsibilidade do resultado, mas que você
negligenciou, achando que não ocorreu. Então, os meninos de manhã levantaram a tese da culpa nela, negligência. Ela botou no lugar, achando que o menino podia ir e voltar numa boa e que não ia acontecer nada com ele. Mas diga. Professor, mas pegando esse gancho do senhor aí, pegando esse gancho do senhor aí agora aí, para ela ter deixado a criança com a patroa, automaticamente houve uma conversa entre ambas, no qual a patroa assume a responsabilidade de cuidar do menino para que ela fosse sair com o cachorro. Dever de cuidar, lógico. É dever de cuidar, pronto. Nesse caso aí, aí pode se encaixar também um pouco a questão da negligência, né? Porque assim, ela assumiu a responsabilidade de cuidar, foi negligente nesse cuidar. Perfeito. A criança entra no elevador, ela aperta o botão, já cometeu, aí já assumiu a responsabilidade, já puxou a responsabilidade. Na mente dela jamais iria passar que o menino ia acontecer. Então aí já cai o quê? Já entra a negligência e o dolo. Mas olha só, mas aí você tem que optar. Ou você vai para, se você for para negligência, você vai estar em culpa. Exato. E se você for para assumir após assumir o risco do resultado morte, assumir o risco, aí você vai para o dolo. Essa divisão que você vai encontrar. Você tem a terceira divisão, que é a culpa consciente. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas diga. A defesa do colega aí é aceitável se caso a criança tivesse caído da janela do próprio andar onde se encontrava. Aí, tudo bem. Aí, tudo tranquilo, a gente poderia até discutir o caso de negligência, né? De homicídio culposo. Mas em ela ter apertado o elevador para o nono andar, ter permitido que a criança entrasse no elevador, me parece que 3 ou 4 vezes, que já é um erro, porque em Recife tem lei que proíbe criança andar sozinha dentro do elevador. É a lei 1076 de 2014. Então, ela está toda complicada nesse caso. Quem tiver essa lei, manda para mim pelo Zap, manda para o grupo, mano. Principalmente de Recife, tá? Quem tiver essa lei, faz a pesquisa aí para a gente. Vou fazer até uma reportagem quinta-feira. Quem tiver essa lei, me fala. E depois a gente pode fazer até na rádio uma reportagem com vocês. Se vocês quiserem fazer uma reportagem rápida com vocês sobre esse caso, mas fundamentando juridicamente. Mas diga. Lei 18.076 de 2014, professor. De Recife, é? De Recife? Sim, senhor. 18.076 de 2014. Pronto. Se puder mandar pelo Zap, te agradeço. Diga, meu querido. Eu fico com o culposo pelo seguinte, quando o sujeito não quer, mas aí no caso ela deu causa ao resultado, foi uma previsibilidade. Sim, pode ser. Mas o problema é que ela aperta, o problema daquele vídeo apertando o nono andar, ali vai pro dolo eventual mesmo, que mas ela deu a causa. Não é a criança apertar, é ela apertar. Aí, pronto. O protocolo que ele acabou de falar aí, o colega acabou de falar, de que não é permitido crianças sozinhas em Recife, a própria determinação de lei, aí, meu amigo, fica complicado para ela. Gente, ela entrou no dolo a partir do momento que ela apertou aquele botão. Apertou o botão, pronto. O dólar foi complicado. Você apertar aquele botão ali é complicado, muito complicada a situação dela. Eu espero que a justiça seja feita, porque acredito muito que a divina existe, mas a dos homens também tem que existir. Vamos lá. Prosseguindo aqui agora nas pressupostos do dolo. Daqui a pouquinho dá intervalo. Os pressupostos do dolo são: o dolo possui os seguintes pressupostos e elementos. O primeiro é o cognitivo ou intelectual. O segundo é o volitivo. Então, vamos estudar os dois. O cognitivo ou intelectual, representação. Significa representação, que corresponde à consciência da conduta, do resultado e do nexo de causalidade entre eles. O segundo é o volitivo. Vale dizer, vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. A consciência da ilicitude não pertence ao dolo. A consciência da ilicitude não pertence ao dolo, como se supunha no sistema neoclássico.
mas integra a culpabilidade, como demonstrou a teoria finalista. Então, duas teorias aí, a cognição ou intelectualidade, que significa representação, que corresponde à consciência daquela conduta, do resultado do nexo causal, o volitivo, que quer dizer a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. O dolo, ademais, abrange não só o objetivo perseguido pelo sujeito, dolo de primeiro grau, mas também os meios escolhidos para a consecução desse fim e as consequências secundárias inerentes ligadas aos meios escolhidos, dolo de segundo grau, ou dolo de consequências secundárias. Certo? Vamos dar uma paradinha aqui rápida, para fazer 5 minutos de intervalo, aproveitar o vídeo também para a gente não ficar muito carregado, e daqui a pouquinho a gente volta. Antes, porém, se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aí, que na volta a gente já tira aí essa dúvida. Mas vamos fazer lives, vamos fazer trabalhos também sobre essas questões práticas com que nós estudamos. Nós temos aí um campo maravilhoso agora, com o sistema maravilhoso, vírgula, né? Pandemia, a gente tem que sentir bastante as mortes das pessoas, a pandemia é horrível, ficar em casa também é horrível, mas a economia em ruína, nós estamos numa situação difícil. Mas, por outro lado da moeda, temos aí a proliferação, a grande difusão do conhecimento através das lives, sistema de internet. Certinho? Vamos lá, gente, só um segundinho aí, 5 minutinhos, a gente já entra aí.